Tem algo dentro de nós querendo ser alimentado. Eu, desde garoto, eu queria assistir a Fórmula 1 para ver a batida, para ver os carros se arrebentando. Tem algo que não é normal dentro de nós. E a gente gosta de alimentar essas coisas. Aí a gente fica assistindo um casamento que está se desfazendo por um triângulo amoroso e torcendo pela outra parte para dar certo, alimentando valores contrários aos valores bíblicos do casamento e da pureza. A gente está o tempo todo alimentando a carne, alimentando a carne. Não falo só de quando come no jejum, mas de tudo que nós colocamos desses valores. Agora, a maioria dos crentes não lê Bíblia, não ora, não tem tempo devocional. O seu espírito é raquítico e a gente quer que o espírito vença a carne. A gente só alimenta a velha natureza, nada a nova. Disciplinas espirituais não te fazem merecedores de nada. A graça que Deus manifestou provou que a gente não merece nada. Mas as disciplinas nos fortalecem. Paulo diz: quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas quem semeia no Espírito, como semear no Espírito? Investindo no seu tempo com Deus, investindo na sua vida espiritual. E nós precisamos tornar isso simples. No ano passado, Deus me levou a fazer um jejum. E fiz isso com a direção de Deus. Não estou dizendo que ninguém tenha que fazer. Mas foi algo único que eu nunca tinha vivido até então. Eu encarei um período de 40 dias de jejum só na água, a fio. Eu falei para minha esposa: essa experiência me colocou em choque, até com a minha teologia e a minha forma de pensar a vida de maneira prática. Eu, por natureza, meu temperamento é colérico. Traduzindo para quem não entende temperamento, barraqueiro por natureza. Pavio curto, fácil de irritar. Só que durante 40 dias, ninguém me tirou do sério. Nada me irritava. Minha mulher às vezes olhava para mim e brincava: quem está aí? O que é que você fez com meu marido? Eu estava, como diz o cântico antigo, calmo, sereno e tranquilo. E sabe o que eu descobri? Que toda a culpa que eu joguei no temperamento não era bem assim. Porque durante aqueles 40 dias jejuando era o mesmo temperamento, mas ele estava controlado, santificado, subjugado, dominado. Porque a força da carne vinha sendo minada, tirada. Mas eu descobri que depois que eu voltei a comer, a irritação começou a voltar. Pastor, o senhor mudou quem era? Não, só alimentei a parte ruim de quem eu era. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Meus filhos tinham uma teoria enquanto cresceram dentro de casa, que a melhor hora de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo com Deus, quando eles estavam quebrantados. Dependendo do que iria, esperava a gente sair do tempo com Deus. Se estivesse com a cara assim bem acabada e quebrantado, papai, o coração fica mais sensível, fica mais mole, fica mais humano. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, nós precisamos empoderar a nova natureza. Então, em termos práticos, domínio próprio não é só frear a carne, mas é fortalecer a nova natureza. Então, tem aquela parte que é a nossa responsabilidade. Agora, eu quero falar de outra coisa importante, que não suprime a nossa responsabilidade, mas na verdade precisa ser associada à nossa responsabilidade. Eu quero chamá-la de ajuda do alto. É disso que nós vamos falar na sequência. A responsabilidade de sujeitar a carne é nossa, mas Deus não nos deixou sozinhos nessa tarefa. Isso é algo importante na vida cristã. Em Romanos 8:26, a Bíblia diz que o Espírito, está falando do Espírito Santo, nos ajuda na nossa fraqueza. Que fraqueza? Capítulo 5, 6, 7, 8 de Romanos, ele está falando de uma fraqueza só, a inclinação da carne. E a palavra usada e traduzida ali como ajuda, no original grego, sunanti lambanomai, é uma palavra composta de sun, anti e lambano. Significa pegar firme contra alguma coisa, juntamente com alguém. É o tipo de palavra de ajuda que não fala de substituição, mas de trabalho conjunto. Tanto que sunanti lambanomai tem sido traduzido como ajuda no sentido de trabalho conjunto. Então, imaginando que esse púlpito fosse muito pesado, o que não é, que hipoteticamente eu tivesse que movê-lo, que não é o caso, não podendo fazer sozinho, eu pedisse ajuda para alguém, falando o grego, o koinê, o grego popular da época, usando sunanti lambanomai, estaria dizendo a alguém: pegue firme, junto comigo, contra isso aqui. Sunanti lambanomai é pegar a outra ponta do peso. Isso significa que Deus nunca vai deixar você pegando sozinho o peso. Mas também significa que o Espírito Santo nunca vai pegar sozinho no seu lugar. Porque tem gente querendo que Deus faça, e tem crente achando que ele sozinho vai fazer.
A responsabilidade é nossa, mas há uma ajuda que nos foi provida. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente fala dessa ajuda, nós precisamos reconhecer que há uma provisão divina para andar em vitória. Romanos 8:2 nós lemos, diz: a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Há uma provisão para mim e para você. O que precisa nos levar a um lugar de entendimento claro. Qual é o entendimento claro? É possível vencer o pecado. As pessoas estão tentando criar uma ideia e um conceito de uma graça que remove a culpa e a condenação do pecado, mas não o poder que o pecado tinha sobre nossas vidas. Ela nos tira da consequência, mas não nos tira debaixo da escravidão. E aí nós começamos a criar toda uma doutrina que eu chamo da teologia da experiência. O que é a teologia da experiência? A Bíblia nos ensina algo, dá os recursos para a gente poder chegar lá. A gente não pratica o que está lá, não consegue chegar lá. Aí porque a gente não consegue chegar lá, porque não praticou o que deveria para chegar lá, nós criamos uma doutrina de que é impossível chegar lá. Não de que nós somos negligentes, mas já que eu não estou chegando, não era bem assim. E aí já que não dá para chegar lá, e eu descaracterizei uma graça que me empodera para viver a vitória e a santidade, eu preciso agora criar uma definição de graça, como se fosse uma complacência de Deus com gente que está fadada ao fracasso. Na cabeça da maioria dos crentes modernos, graça é mera e simplesmente para pecado já cometido. Eu quero te dizer que existe uma graça para impedir você de pecar, para te ajudar a não pecar, para te fazer vencer o pecado. Graça não é, graças a Deus, tem graça para pecado cometido, ainda hoje. Mas graça não é só isso. Então em 1 Coríntios 10:12, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas nós resolvemos acreditar que só depois de caído é que a graça vai se manifestar para levantar a gente. Mas cuidar para evitar e abortar a queda nem está no script de vida cristã de muita gente. Mas se a Bíblia está dizendo para cuidar para não cair, é porque é possível não cair. Judas diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Há uma ajuda e uma provisão do alto para que eu e você não precisamos tropeçar ou cair. Agora, se a gente não conseguir acreditar nisso, nós não vamos em lugar nenhum. O problema, eu costumo dizer, é que um entendimento errado nos leva a uma fé errada. A fé errada nos leva ao lugar ou ao resultado errado. O entendimento correto nos leva a uma fé correta. E a fé correta vai nos levar a um lugar ou ao resultado correto. Então nós precisamos reprogramar a forma de pensar de acordo com as Escrituras. Para a maioria dos crentes, viver santidade plena é praticamente impossível. Consciente ou inconsciente, a gente não consegue acreditar que dá para ir muito longe. E se for, não é por muito tempo. E nós precisamos reprogramar a forma de pensar. Aliás, nós precisamos voltar a pregar essas verdades bíblicas. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Ninguém mais prega sobre a possibilidade de andar em vitória. Como é que nós vamos ter fé para andar em vitória sobre o pecado? Então o que eu e você precisamos entender é jogar fora uma desculpa que muito crente usa. Um negócio que a maioria de nós acredita, que a tentação é sobrenatural, é maligna, é sobrenatural, infernal, é imparável. Isso não é verdade. 1 Coríntios 10:13, se puder, projeta ali para nós. Diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação é humana. Repita comigo: a tentação é humana. Sabe o que significa isso? Que ela não é demoníaca, ela não é diabólica, ela não é infernal, nem sobrenatural. Todo dia um falou para mim: é assim, pastor? A Bíblia chama o diabo de tentador. Falei: a mesma Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Não precisa mudar o que está ali não, deixa esse aí. Tiago 1,13 diz assim: cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. O que é que Deus falou para Caim? O teu desejo será contra ti. Por que a Bíblia chama Satanás de o tentador? Porque ele pega o cardápio, põe debaixo do seu nariz e começa a provocar o que está dentro de você. Tentação não empurra em você algo que é externo. Tentação provoca algo que é interno, que já está dentro de você, que é o seu desejo. Então ele é tentador porque ele estimula. Mas a força da tentação é o que já estava dentro da gente. Agora, o diabo estimula o desejo provocando ele. Como que a gente vence? Subjugando ele, domínio próprio. Mas vamos voltar no texto.
1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então deixa eu te dizer, a tentação não é sobrenatural, ela é natural. Ela se manifesta pelo desejo. A Bíblia diz assim, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Diga comigo, Deus é fiel e não permitirá que eu seja tentado além das minhas forças. Então, algo que todo mundo tem que acreditar é que não só a tentação não é sobrenatural, ela é natural. Mas além disso, o texto termina dizendo assim, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Agora preste atenção, tentação não é sobrenatural, é natural. Deixa eu explicar para você o que é sobrenatural. Sobrenatural é o livramento. Sobrenatural, como diz uma outra versão, é o meio de saída. Como diz uma outra tradução ainda, é o escape. Agora, enquanto o crente acredita que tentação é sobrenatural e o escape é natural, não vai vencer nunca. E é por isso que a maioria joga nas costas do diabo, porque é isso que ele acredita. Outro dia, antes de confessar o pecado, falou para mim, pastor, todas as hordas e hostes do inferno vieram sobre mim. Eu penso, tem quase 8 bilhões de pessoas na Terra. E ele acha que o inferno todo estava ocupado só com ele. Se isso não é teoria da conspiração, é o quê? E aqueles demônios vieram me pressionando, me empurrando. Não dava, pastor, a hora que eu vi, caí. Então, ele está dizendo, não fui eu, nem foi minha responsabilidade, eu só fui vítima. Porque ele acredita que a tentação é algo externo e não interno, que é algo imparável e que nós não temos recurso para lutar contra. Isso vai contra tudo o que a Bíblia nos ensina. Eu e você precisamos entender que há algo da parte de Deus que torna possível abortar o processo da queda. Há algo da parte de Deus que nos permite vencer a inclinação e o desejo que a velha natureza ainda manifesta por aquelas coisas que a gente praticava antes da conversão. É possível parar a carne, é possível subjugá-la, é possível dizer, você não está mais no comando, olhar na cara da miserável da carne e dizer, perdeu, velha natureza, agora alguém assumiu o comando, agora alguém vai te parar, agora alguém te freia. No passado você dominou, agora é dominada. E nós precisamos entender que para praticar isso, existe, além da nossa responsabilidade, uma ajuda do alto. Qual é a ajuda do alto? Ela se chama justamente o que hoje em dia, de forma distorcida, estão tentando usar para anular a capacidade de vencer. Ela se chama graça. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Chama Jesus de o nosso sumo sacerdote. Depois no versículo seguinte, o versículo 15 de Hebreus 4. Acho que pode projetar o 15. A Bíblia diz o seguinte: e não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Primeiro, a Bíblia fala no versículo anterior, o 14, Jesus é o sumo sacerdote. No 15, diz que ele é alguém que não é incapaz de se compadecer de nós. Pelo contrário, ele compadece de nós. Por quê? Porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas. O Evangelho de João diz que Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia muito bem o que havia no homem. Então, ele entende o que é ser tentado, como eu e você somos. Não só porque, como Deus onisciente, ele já sabia. Ele experimentou essa batalha. Só que o mesmo sacerdote que se compadece de nós tem essa característica de ter sido tentado como eu e você. A Bíblia diz que ele não pecou. E essa é a chave. Ele não entende só do que é ser tentado, ele entende do que é vencer tentação. Só que alguns pregadores modernos estão tentando falar de um Jesus que também pecaria, de um Jesus de não, eu te entendo, eu teria feito a mesma coisa. Gente, isso já não é mais equívoco doutrinário, isso é heresia. Isso é um ataque à pessoa e ao caráter de Cristo, dizer que ele faria, quando a Bíblia diz que ele nunca fez, sem pecado. Ele entende o que é passar por aquilo que eu e você passamos, sim, mas ele entende o que é vencer. Então a Bíblia apresenta um sacerdote. O
O sacerdote entende, compadece de você, mas entende também de vitória. E aí vem o versículo seguinte, Hebreus 4,16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, por causa disso, então, por essa razão, por esse motivo, já que ele tanto entende o que é a luta que a gente passa, como entende vencer, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Confiadamente significa cheio de fé. Confiadamente junto ao trono da graça.